Bom dia, pessoal. Tudo bem? Luísa, Jéssica, estão me escutando bem? Carolina? Ótimo. Já é um bom sinal. Então temos aí a linha tá limpa. Dá para entender um pouco melhor. Que bom. Vamos aguardar mais um minutinho aí. São 10h10 para ver se chega um pouquinho mais de gente. Para a gente continuar mais uma etapa, parte 2 aí. Vamos ver hoje a teoria de Miller e Modigliani. Bom dia, Evelyn. Eu anotei aí para vocês uma informação, né, que saiu. Não sei se vocês estão acostumados, mas tem a gente chama de taxa Selic, que é a taxa básica de juros, é que o governo tem um balizamento em termos de taxa. Dali é que as taxas, tanto para financiamento como para empréstimo, como para aplicação, se baseiam nessa taxa de juros. Mas ele passou de 2 para 2,75 e a inflação prevista agora para 2021, né, o final desse ano, para 4,5 e para 2022, 5,5. No próximo semestre vou ter que alterar aquelas taxas, né, que eu informo para vocês, para a gente calcular o custo de capital próprio, né, que a gente tinha botado 4%, então temos que fazer um ajuste dali que sai aquela taxa. Mas é assim, né? O Banco Central bota uma taxa de 2,5%. Só que se você vai pegar um empréstimo no banco, por exemplo, um tipo de empréstimo de financiamento de carro, a taxa vai para 20%. Se você vai pedir um cheque especial, a taxa é 150% ao ano. E aí, qual é essa diferença? Aí o governo, quem empresta dinheiro, diz que tem muito risco, tem muita inadimplência, tem outros custos que o governo impõe, como o IOF, etc., tal, por isso que faz essa taxa crescer. Só que quando você vai aplicar, por exemplo, a poupança está dando 1,75%, vamos arredondar aí, no máximo 2%, abaixo da taxa de juros e muito abaixo da inflação. Se você quer uma aplicação um pouco mais de longo prazo, como Tesouro Direto, por exemplo, mas aí só daqui a 2, 3 anos, aí está em torno de 7,5%. E o imposto de renda é 15%. Então vamos fazer o seguinte, líquido 7,5%, tira 15%, então a taxa vai para 6,5% mais ou menos. Mas aí tem que esperar aí para no mínimo 3 anos aí. Então são essas disparidades aí do nosso Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, essa mesma taxa de Selic, a nossa é 2,75, lá está em 0 a 0,25. E a facilidade de empréstimo é bem mais fácil. Então, se a gente se for tomar dinheiro nos Estados Unidos, tudo bem, não é 0 nem 0,75, mas é 2, 3% ao ano de empréstimo. E as aplicações, aí sim, é bem mais baixa, 1, 2% ao ano. Enfim, são essas disparidades aí do nosso país. Vocês, acho que a maioria tem ouvido falar, né, na taxa de Selic, né, que é dado pelo Copom, que eu botei lá, Copom do Banco Central, que é o Comitê de Política Monetária. Eles é que regulam essas taxas aí. Enfim, são informes gerais. E terça-feira que vem temos mais um feriado, né? Dá para a gente estudar um pouquinho mais, botar em dia nossas atividades. Eu corrigi já todas as avaliações, né? Eu só estou montando o gabarito para mostrar para vocês como é que eu conferi. E eu vou passar para vocês para que vocês tenham condições de conferir igual como eu conferi. E aí, quinta-feira que vem, a gente tira algumas ideias, troca algumas ideias. Algumas questões até fiquei surpresa, quero depois conversar com alguns, mas tudo bem, de um modo geral, a gente
As notas foram média para média mais, vamos chamar assim. E lembrando a vocês que se dediquem nesse capítulo, que esse capítulo ele é bem teórico, né? Exige bastante raciocínio e dá margem para muitas interpretações. Então a gente tem que se dedicar um pouco mais, entender um pouco mais para ser mais preciso nas respostas, né? Mas nada que a gente não consiga superar. Então tá, pessoal, estamos aí com 9 pessoas, poucos, mas vamos para frente, vamos continuar. Eu vou me esconder atrás desses slides aí, desse slide aí, dessa figuração, e a gente vai trocar ideias. Antes de eu começar, pergunto se alguém olhou, se alguém tem alguma dúvida, queira trocar, queira tirar alguma dúvida, alguma má interpretação, alguma coisa nesse sentido. Estou à disposição. Tudo bem? Vamos continuar? Então eu vou abrir aqui um pouquinho. Então eu só vou retomar aqui o que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente está estudando o capítulo Estrutura de Capital. O que é estrutura de capital? Na verdade, estrutura de capital é o somatório do passivo oneroso de longo prazo mais o patrimônio líquido. Nós vamos focar aí. E vamos ver que esta composição, qual a influência desta composição no resultado da empresa, principalmente no resultado dos acionistas, nos donos da empresa. Então a gente estudou o VAC, que era o custo, quanto que a gente tinha que gerar de recursos para pagar esses nossos investimentos, essa nossa captação de recursos, tanto próprios como de terceiros. E agora a gente quer melhorar mais ainda, né? A gente quer melhorar mais ainda o raciocínio. Quer saber se eu mudar essa composição, aquilo que a gente colocou, se a gente coloca mais capital de terceiros ou mais capital próprio, qual é a composição que obtenha o menor custo. E tendo o menor custo, a gente considera a melhor estrutura de capital. Então vamos trabalhar com isso aí. Por que com menor custo? Claro, quanto menor o custo, mais fácil a gente atingir o ponto de equilíbrio, mais fácil a gente tem para ultrapassar esse resultado. Tá bom. Então, eu disse para vocês o seguinte, que estrutura de capital é essa composição, e como é que eu meço? A gente vai estudar pela chamada teoria convencional, que é chamado de VAC mínimo. Vamos utilizar. Como é que a gente calcula esse VAC mínimo? Então, eu mostrei para vocês graficamente o comportamento de cada custo, e para ficar mais fácil, a gente colocou numa tabela, uma tabela mais prática. Então, lembrando, como é que eu calculo o custo mínimo? Na verdade, eu preciso identificar quantas estruturas eu quero trabalhar. Desculpa. Na verdade, elas são infinitas. Começa do zero, pode ir até infinito. Mas a gente é limitado, a gente vai escolher um conjunto de estruturas de capitais. Então, a gente, olhando aqui no gráfico, a gente vai botar de zero a infinito, mas a gente vai, na verdade, no nosso caso prático, a gente vai escolher algumas. Então, a gente define qual é a estrutura que a gente quer trabalhar. Então, isso aqui é definido pela gente. Nós podemos botar 0, 25, 35, 45, 60, então a gente pode estudar. Feito isso, a gente sabe que, uma vez definido a estrutura que a gente vai trabalhar, automaticamente a gente tem essa informação implícita, que esses dois aqui, ó, patrimônio líquido e passivo oneroso, eles vão constituir a estrutura de capital, que é a que vai ser representada nesta linha aqui, ó. Então a gente tem a estrutura de capital. Então a gente identifica o patrimônio líquido quando eu defino quais são o passivo oneroso que eu vou trabalhar. Definido isso aqui, nós vamos fazer uma pesquisa de mercado para ver, para cada nível de endividamento, quanto que é o custo de capital? Quanto que o banco está cobrando de taxas? Isso eu vou informar para vocês. Da mesma forma, eu faço uma pesquisa. Com base no nível de endividamento, quanto é que as empresas estão remunerando para quem quer aplicar nela? E aí eu vou informar isso aqui para vocês.
Então, ficou simples esse raciocínio, esse quadrinho aqui, bastante simples. Feito isso aqui, ó, tendo essas informações aqui que eu tenho, o que está faltando? O que eu vou buscar? É o VAC. Então, eu calculo individualmente o custo médio ponderado de cada um deles, aquilo que a gente já sabe. No capítulo anterior, a gente definiu os pesos como o valor financeiro. Só que agora a gente vai pegar o valor financeiro e vamos transformar em percentual. Mas isso a gente vai ver na prática. Mas vamos entender o seguinte. Buscado essas informações, né, eu calculo o VAC. E aí o que eu observo? Quando eu encontrar o menor VAC, o menor custo, eu vou lá e identifico que estrutura o VAC mínimo está me apontando. E aí essa vai ser a estrutura ótima que a gente vai trabalhar. É claro que isso aí a gente vai ver depois que para conseguir chegar nessa estrutura ótima tem que ter um planejamento. Tanto é que a nossa disciplina é a longo prazo, eu não posso mudar da noite. Isso aí é um planejamento. Eu penso em fazer, eu estudo essa composição e aí eu tento perseguir essa forma. E a gente vai ver que muitas vezes a gente não consegue atingir. E aí a gente tem uma maneira de resolver esse problema. Tá? Então, a teoria convencional nada mais é do que eu encontrar a melhor composição. Como é que eu calculo, como é que eu identifico a melhor composição? Eu aleatoriamente busco esse conjunto de informações, pesquiso quanto que é o custo de cada uma delas e calculo o VAC mínimo. Então, através do VAC mínimo, eu consigo identificar, teoricamente, qual é a melhor estrutura. Ok, isso é usado bastante, é usado na prática, etc. Só que eu quero mostrar para vocês como sempre existe um contraponto. Eu já até iniciei no semestre, no nosso encontro anterior. Já existe um contraponto. Existem dois, agora existe um só, acho que um já morreu, o outro já ainda está vivo, dois cientistas, que era chamado de Modigliani e Miller, e disse o seguinte, olha, não é bem assim. Não existe VAC mínimo. E aí criou uma teoria. Significa o seguinte, que o desempenho da empresa não está fadado ao nível de endividamento da empresa, e sim no potencial que ela tem. Ou seja, eu mesmo endividado, se eu tenho potencial para pagar aqueles custos, então essa opção é válida. Então é isso que eu vou mostrar para vocês daqui para frente. Então nós vamos estudar uma nova teoria que ele diz o seguinte, então Modigliani, né, e Miller, esses dois senhores aqui, simpáticos, estudaram, e diz o seguinte, que essa nossa teoria convencional admite essa estrutura ótima de capital, né, através do VAC mínimo como a gente determinou. Mas o Modigliani disse, não é bem assim, nós não concordamos, não existe. Eu acho que o potencial da empresa, o valor da empresa, não está fadado ao nível de endividamento, e sim no potencial dela, como que eu estou repetindo agora para vocês. Então eu vou mostrar para vocês como é que ele determinou e dizendo que não existe o VAC mínimo. E aí ele colocou uma nova teoria, e essa teoria a gente vai utilizar. Então a gente vai calcular as duas formas. Vamos calcular a teoria convencional, vamos calcular a teoria deles, embora a dele é muito mais ampla, é menos utilizado, mas serve de base, serve de parâmetro para a gente ver qual o comportamento da nossa empresa, porque a gente não deve se basear única e exclusivamente num ponto, num indicador. Vocês observem que até agora nós já estudamos 4 indicadores, né? E a gente tem que ter um conjunto de indicadores que nos dá condições da gente se basear para poder tomar uma decisão na empresa. Também é o seguinte, não adianta ter milhares e centenas deles e não chegar a conclusão nenhuma. Então, a princípio, existe um número mínimo de indicadores, aqueles considerados importantes, e depende também bastante do analista, né? Então, como é que ele fez essa teoria? Essa teoria, existe, como eu disse para vocês, um monte de restrições. Ele colocou essa teoria em algumas restrições. Vamos ver como é que ele colocou isso aqui. Como é que ele colocou isso aqui? Então, vou mostrar para vocês. Ele começou a dizer o seguinte.
Primeiro, quando ele fez em duas etapas. Primeiro, ele fez um artigo, lançou essa teoria sobre estrutura de capital, e ele, quando ele fez a teoria, ele já de cara considerou que esse mundo que ele está considerando, ele não tem impostos. Bom, aí já é uma restrição muito grande. A gente já sabe que no nosso mundo, em mundo nenhum, né, em contexto nenhum, não existe um trabalho sem que o governo participe na busca desses impostos, de uma parcela do lucro de quem produz. Isso não existe. Né? Então já começa por aí. Mas tudo bem. Em termos de teoria, vamos ver o que ele quer dizer. Então essa é a primeira informação. A segunda, ele botou, disse assim, ele chama de custo de falência. Ou seja, o que ele quer dizer com custo de falência? Quer dizer que se eu tiver que pegar dinheiro emprestado, eu não tenho nenhuma restrição. Eu vou lá no banco, peço, eu estou endividado ou não estou endividado, a taxa de juros é a mesma, né? E eu tenho esse dinheiro com facilidade. É outro problema. Isso aqui no nosso país, e isso talvez numa economia extremamente equilibrada, isso possa acontecer. Juros constantes e não levando em conta o nível de endividamento. Mas não é bem assim. No nosso caso, principalmente, quer dizer, em países que estão em desenvolvimento, mais uma razão é isso. Né? Então, se baseia o seguinte, a empresa estando endividada, a taxa de juros vai lá em cima. É considerado o maior risco. Então, no nosso mundo, se trabalha mais a teoria convencional. Mas ele não está totalmente, não se descarta totalmente que tem países equilibrados que eu tenho facilidade de captar recursos numa taxa baixa e não depende do meu nível de investimento. Mas, de qualquer forma, vamos entender a teoria dele. Ele disse que é tranquilo. O custo e a taxa é uma só, baseada no mercado, e tudo bem. Aí, numa delas, ele concorda com a gente, com a teoria convencional, que o custo de capital próprio, aí sim, ele leva em consideração o nível de endividamento. Então, quando eu for investir na empresa, aí eu observo o nível de endividamento. Nisso ele concorda com a gente. Então, vamos ver como é que fica o gráfico aqui, comparado com a teoria convencional. Vai ficar fácil. Olha só, essa é a nossa teoria convencional. Vamos entender cada um deles. Aqui na convencional a gente diz, à medida que a gente vai se endividando, a taxa de juros de empréstimo vai aumentando. Aqui ele diz o seguinte, não, isso não acontece. No meu caso, acontece o seguinte, na nossa teoria, acontece o seguinte, independente do nível de endividamento, a taxa de juros é a mesma. Está totalmente fora de uma realidade? Não. Como eu disse, em alguns países isso é possível. Mas isso em em economias muito equilibradas e países bem desenvolvidos. Bom, aqui a teoria convencional diz que também, à medida que eu vou endividando, quando eu botar o dinheiro na empresa, eu vou pedindo taxas de juros mais altas. Claro, eu vou querer um rendimento. Aquela velha teoria. Quanto mais endividado, na nossa concepção, maior risco, e quanto maior risco, isso é refletido na taxa. Aqui ele concorda. O Miller Modigliani concorda também. Só que ele diz o seguinte, só que ela não caminha de uma forma exponencial, e sim de uma forma linear. Também é uma teoria. A teoria, à medida, aquela taxa que eu não pegar aqui em termos de empréstimo é compensado na taxa lá do capital próprio. Bom, isso é a teoria dele. Né? A teoria dele. Então, olha como é que fica. Aqui a gente está estudando o seguinte, ele não considerou os impostos, e olha como é que é o comportamento da teoria convencional. Nesta condição aqui que ele faz, ele faz o seguinte, olha só como é que fica o seguinte. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Esqueci de falar. Olha como é que fica o VAC. Então vamos voltar aqui para entender. Na convencional, nessas condições, onde o nível de endividamento influencia as taxas e tem um comportamento exponencial,
O VAC ele tem uma parábola, onde ele começa alto, minimiza e depois sobe, e a gente encontra um ponto mínimo. Nas condições de Modigliani, o que acontece? Taxa de juros constante, custo de capital de terceiros, embora o nível de endividamento aumente, ele se torna constante. Nesta condição aqui, o custo médio ponderado de capital não existe, não contém, ele vai se tornar constante. E aí ele mostra que desta forma aqui não existe um VAC mínimo. Então ele coloca uma situação, ele quer desbancar essa teoria e quer propor uma outra condição na empresa. Então ele faz essa consideração aqui e contrapõe essa teoria convencional. Bom, Professor, sim. nesse caso aí do Modigliani, ali não importa tipo a porcentagem de capital próprio e de capital de terceiros que eu vou pegar na empresa, o VAC vai ser sempre o mesmo, no caso? É, deixa eu uma pergunta que eu não tinha pensado nisso. Deixa eu ver aqui. Ó. Ele permanece com a taxa de juros constantes. Ele participa com o custo. E o VAC considera. Deixa eu voltar aqui. Como é que ficou? Não, ele considera. Para eu calcular o VAC, Daniel, ele calcula. Porque o que é o VAC? O VAC, na verdade, é uma taxa de juros, tá certo? Dado pelo custo de capital, e a composição dele aqui, ó. Então vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos voltar um pouquinho aqui na nossa primeira aqui, ó. Tu observa o seguinte, que na teoria convencional, no momento em que eu estou determinando o nível de endividamento, eu preciso acompanhar o patrimônio líquido de tal forma que feche 100%. Então, esses aqui é que será o nosso peso. Então, ele considera a quantidade, o volume de capital próprio de terceiros. Concorda? Nessa aqui tu concorda, né? Eu simplesmente estou transformando, em vez de eu utilizar valores financeiros, eu estou usando percentual. Tá? Tu consegue compreender isso aqui, tranquilo? Uhum. Vamos voltar mais um pouquinho aqui. Da onde que vem aqui, para não ficar dúvida. Ó, observe o seguinte, a gente no capítulo anterior, a gente calculava o VAC usando os valores financeiros, né? A gente calculava o QIL e utilizava o valor financeiro. Calculava o QE e usava o valor financeiro. Aqui, para ficar mais fácil, a gente transforma esse valor financeiro em percentual. Ou seja, do total que eu tenho, do total da minha estrutura de capital, eu vejo quantos por cento cada um participa. Então eu estou levando em conta a tua pergunta, tá certo? Certo. Certo? Bom, vamos até lá. Ok, então está fechado. Então vamos voltar aqui. Então eu não botei uma tabela, eu não botei essa tabela aqui, poderia colocar para comparar. Mas na verdade, ele leva assim, olha só, o que acontece? Vamos analisar aqui, aqui é o nível de endividamento. Para eu ter essa linha reta aqui constante, eu estou aumentando o meu valor, eu estou aumentando, eu estou alterando o meu nível de endividamento, tá certo? E a taxa de juros ela é constante. Mas, se eu boto aqui 20%, eu tenho que botar lá também o patrimônio líquido como 80%. Se eu boto aqui 40%... O problema é que o patrimônio líquido ele não é constante igual o capital de terceiro ali no caso. Tá, mas, Por exemplo, mas tem uma coisa. Primeiro, só para responder a tua pergunta. Te perguntasse, leva em consideração o volume de recursos de cada um? Sim, leva. Porque à medida que eu for aumentando aqui,
Para ser uma estrutura de capital, eu preciso completar com patrimônio líquido, perfeito? Primeiro passo. Isso tu certo? concorda? Aham. Tá certo. Então é isso que eu quero, só quero te mostrar. Então, mesmo ele levando em conta essas diferenças de patrimônio, se eu colocar numa tabela essa taxa de juros e fizer a mesma coisa como o anterior, o custo, o VAC ele se torna constante, desde que essa taxa de juros aqui seja linear também. Então, onde que está a crítica do processo? Ele coloca um conjunto de condições que praticamente não trabalha com a teoria convencional. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Tá certo? Mas é em algumas situações específicas. Não serve para todo mundo. Tanto é que, para nós aqui, essa teoria aqui teria muita contradição. Bom, tá aí. Continua então a tua dúvida, ô Daniel. Então, por exemplo, ali no capital próprio, Sim, o custo aumenta de acordo com o nível de certo. endividamento. Isso. Então, por Mas exemplo, se o nível proporcional, tá? Proporcional. proporcional. Aham, Isso. não, com certeza. Só que o problema é que se eu pegar um nível de endividamento alto ali no capital no capital próprio, o capital de terceiros vai só complementar. Então, por exemplo, se eu peguei 80% no capital próprio, o capital de terceiros vai ser 20%, certo? Sim, Só que se eu peguei 80% no capital próprio, o custo vai ser maior do que se eu tivesse pego 20% no capital próprio e 80% no capital de terceiros. Porque o sim, capital de terceiros ele segue constante. Então, se eu sim, pego 80% no capital de terceiros ou 20%, ele não vai mudar nada, porque os sim, juros é constante. Mas se eu pego 80% no capital próprio ou 20%, ele vai mudar, porque como ele é uma reta linear, sim, quanto mais eu pegar nele, maior vai ser os juros. sim. Pois é, eu não botei essa tabela aqui, mas eu tendo essa proporção de forma linear, puxa vida, se tu esperares um pouquinho aqui, se vocês esperarem um pouquinho aqui, eu vou mostrar que eu não tenho essa tabela aqui, ó, mas eu vou buscar em outras alternativas, em outras fases, eu passei essa tabela aqui. Como vocês me aguardam um momentinho aqui, deixa eu buscar essa tabela aqui para mostrar para vocês que nessa condição, vai ficar claro aqui. Eu entendo o de vocês aqui, deixa eu buscar aqui um pouquinho.
Estou tentando localizar aqui esse quadro. Vamos ver lá no livro que eu tenho, vamos ver se eu consigo. Professor, tu não Oi? quer continuar, a aula depois tu pega esse Sim, gráfico aí? deixa eu só ver. Vocês estão vendo o livro que eu estou abrindo aqui? Não, pra gente só aparece Só aparece aqui. o slide ali. Espera aí, deixa eu ver deixa eu ver se eu consigo. Só mais 5 minutinhos, mais uns minutinhos aqui, que eu quero ver se eu consigo. Bom, é o seguinte, eu não consegui encontrar, mas hoje a aula vai terminar um pouquinho mais cedo, aí vocês me dão um tempinho que eu tenho esse gráfico. Eu tenho esse gráfico aqui. E aí fica bem claro, dentro da teoria deles, deixa eu aumentar aqui.
Então, dentro da teoria deles, mesmo eu alterando esses percentuais aqui, ó, eu consigo fazer com que, em função dessa linearidade aqui, ó, e essa constante aqui, ó, eu consigo, em função dos valores que eu colocar aqui, é óbvio, né? Que foi assim que ele fez. Ele mostrou que dentro de uma condição de crescimento aqui de taxas, mesmo levando em consideração os volumes, sendo de forma linear, ele consegue manter uma taxa constante, um custo médio ponderado de capital constante. Então eu fico devendo para vocês, acho que a gente vai acabar um pouquinho mais cedo, e eu quero apresentar essa tabela para vocês ali, ficar claro, mostrando que mesmo nessa diversidade a gente consegue ter um VAC constante. Tá? Deixa eu terminar o raciocínio e a gente volta lá. Então, o que importa aqui nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, ele está querendo desbancar, dizendo o seguinte, essa é a história que eu quero contar para vocês, que em algumas condições, dentro dessas condições que ele colocou, ele considera um VAC constante. Considerando esta teoria, tem um VAC mínimo. E ele diz o seguinte, então, se existe esse contraponto, então não existe VAC mínimo. E aí ficou o dito pelo não dito. Cada um vai agora optar pela posição. Só que ele foi muito criticado da seguinte forma. Bom, peraí, só que tem uma coisa. Você não considerou o imposto de renda. Isso na vida prática é uma coisa totalmente fora do contexto. Aí, os dois estudaram, levaram mais um ano. Um ano depois, eles fizeram um novo artigo e disseram, não, realmente vocês têm razão. Eu não posso deixar de lado o imposto de renda. E aí, se eu considerar o imposto de renda, então, olha só, deixa eu só já botar direto aqui o que ele fez. Olha só, aí ele assim, se eu considerar o imposto de renda, o que acontece? Aí é verdade, eu não tenho um VAC constante. Eu vou ter um VAC, não terei um VAC mínimo, mas eu tenho um VAC descendente. Então alterou a teoria deles aqui. Por que tem essa diferença aqui? Ó? Aí a gente volta lá naquele nosso primeiro início, em função do benefício fiscal. No momento em que eu aumento meu endividamento, eu tenho mais despesas financeiras. E quanto mais despesas financeiras tiver, aquela velha história, diminui meu lucro e eu deixo de pagar imposto de renda e aquilo ali é considerado como um benefício fiscal. Então, o VAC, em vez de ser constante, ele diminui. Ele diz assim, eu concordo, o imposto de renda influencia, há uma queda, ela não se torna constante, há vamos chamar assim, uma reta constante declinante e que é em função do benefício fiscal. Não sei se dá para compreender, vocês estão compreendendo aqui? No primeiro raciocínio, quando ele não considera o imposto de renda, ele consegue identificar um VAC constante. Se eu considerar o imposto de renda e botar no nosso demonstrativo, aquilo que a gente já fez, ele, na verdade, ele não fica mais constante. Ele fica, quer dizer, a taxa é constante, mas declinante. Por quê? Porque, mais uma vez, quanto mais eu endivido a empresa, mais eu tenho despesas financeiras, e aí eu preciso calcular o imposto de renda. Esse volume de imposto de renda, esse volume de despesas financeiras, ele diminui o meu lucro, e eu deixo de pagar, e quando eu deixo de pagar, eu considero isso aí como um benefício para a empresa no futuro. Aquilo que a gente fez no capítulo anterior. Então, a teoria agora do Miller e Modigliani ficou ajustada dessa forma. Mas ele ainda continua dizendo, não existe VAC mínimo. E, na verdade, a empresa não deve ser conduzido pelo volume de recursos ou de nível de endividamento que ela tem, e sim pela capacidade dela que ela produz. Então, o que ele quer dizer com isso? Que enquanto a teoria convencional define que
que o potencial da empresa depende única e exclusivamente do nível de endividamento, ele não concorda com isso. Ele diz assim, a empresa pode estar super endividada, mas se ela tem capacidade de gerar renda, ela é capaz de ter sucesso na empresa. Ele não está errado nisso, né? Então, voltando aqui, só para você, para não tinha perdido o raciocínio, então a teoria de Miri e Modigliani, agora considerado o mundo com impostos, ele considerou o imposto de renda, o custo de falência, ele continuou a mesma coisa, quer dizer, os juros não se alteram, se permanece constante, e o custo de capital próprio também, nesse mesmo raciocínio, cresce de forma linear em níveis mais elevados de endividamento. Então, o que ele alterou na teoria dele? A inclusão do imposto de renda. Tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Eu só quero demonstrar para vocês o contraponto. Então, como é que então ele vai identificar, como é que ele vai identificar aqui qual a estrutura de capital que ele vai utilizar? Então ele diz o seguinte, não tem a melhor estrutura de capital, existe aquela que me dá maior lucro, maior lucratividade. E como é que eu faço isso? Aí o que ele fez? Então ele gerou duas formulazinhas bem simples. O valor da empresa não alavancada. A gente vai calcular o valor da empresa não alavancada e vamos depois calcular o valor da empresa alavancada. Então são duas fórmulas simples que vai identificar qual é a estrutura de capital mais apropriada. Então vamos entender um pouquinho essa fórmula aqui, ó. Ele vai pegar aquilo que a gente já conhece, o lucro operacional líquido que a gente calcula, e dividir pelo VAC quando a empresa não tem endividamento. Isso a gente vai identificar. Pessoal, eu só estou mostrando para vocês o seguinte, depois eu vou mostrar para vocês como é que se transforma isso em número. Vamos só entender o raciocínio que ele está querendo nos levar. Então, essa fórmula aqui, ele pegou, se utilizou dessa fórmula de matemática financeira, que diz o seguinte, se eu pegar qualquer lucro constante que tende ao infinito e dividir pela taxa, eu tenho o valor presente. Então significa o seguinte, que se eu aplicar esta renda aqui numa determinada taxa, com este valor aqui, eu vou ter esse determinado lucro aqui. Ó. Então isso é uma fórmula de matemática financeira. Então raciocina comigo aqui. Olha que eu estou falando agora, valor presente. É a capacidade, quanto me justifica eu considerar o valor daquela empresa. E como é que eu considero isso? De uma forma simples, eu vou pegar o lucro dela e vou dizer o seguinte, esse lucro vai continuar ao infinito. E eu vou dividir por uma determinada taxa. Que taxa é essa? A taxa é a taxa mínima de atratividade. Quando a empresa não tem endividamento. No momento em que eu divido isso aqui, eu tenho o chamado valor presente. Então, por exemplo, um número simples aqui que eu vou colocar. Se a minha TMA é 3% e o lucro e o meu LOL é 1.000, a hora que eu divido isso aqui, eu vou ter o valor do meu principal. Ou seja, se eu pegar esse meu principal aqui que eu achei no valor de hoje e remunerar a minha TMA, eu vou ter de lucro anual, constante e infinito esse valor aqui. Então, o que o Miri Modigliani está demonstrando aqui? Então, a partir de agora, nós vamos identificar a melhor estrutura de capital não pelo lado do passivo, e sim pelo lado do ativo. Ou seja, o ativo são os investimentos que eu fiz na empresa. E esse investimento é que me dá um retorno. É este retorno aqui que eu preciso calcular. Resumindo, tentando ser o mais simples possível. Ele diz o seguinte, a empresa
não define o seu sucesso pelo nível de endividamento dela, e sim pelo potencial que ela é capaz de ter e superar esses custos. Bom, isso que ele está falando, não resta a menor dúvida que teoricamente, isso é verdade. O que significa? Se eu sou um investidor que sei trabalhar com altos riscos, que alavanco a minha empresa, corro o risco que tem e mostro que tenho sucesso pela atividade que eu vou desenvolver, isso pode acontecer. Mas eu particularmente digo para vocês, a probabilidade de dar certo, de correr esse risco, é muito difícil. Então, em outras palavras, vocês pegam uma empresa altamente redondinha, mas altamente alavancada, mesmo com taxa de juros, e ele tenta investir no mercado que ele acredita que vai dar receita para pagar essas dívidas aí. Se por acaso der qualquer coisa errada, ele não tem nenhum colchão de garantia para poder superar esses custos. Ele vai ter um prejuízo e, dependendo da situação, ele quebra. Então, pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Antes de nós entrarmos no número de qualquer forma, a gente vai ver como a gente calcula isso, não tem nada de dificuldade, está muito bem esquematizado. Mas o que eu peço para vocês? O que eu queria pedir para vocês é esse entendimento, né? De que uma teoria diz que o sucesso da empresa, vamos resumir, que o sucesso da empresa está no nível que ela está endividada. Quanto menos endividada, mais chance de ter sucesso. Miller diz o seguinte: não, eu não acredito nisso. Isso aí é uma condição muito dura. Eu quero dizer para vocês que existe um outro caminho. Eu posso estar endividado, mas se eu tenho a capacidade de gerenciamento de primeira linha, eu consigo superar essa situação. E como é que eu vejo isso? O VAC mínimo trabalha, a teoria convencional busca o cálculo do VAC mínimo. A teoria do Miller e Modigliani, ele vai pelo potencial da empresa, pelo valor da empresa. O quanto eu estou disposto a pagar pelo valor da empresa. E como é que ele faz isso? Aí ele me dá, utilizando essa fórmula aqui, bastante interessante, de matemática financeira. E ele diz aqui, mas só que essa fórmula não termina aqui. Depois de nós calcularmos o valor da empresa não alavancada, ou seja, quanto que essa empresa vale independente do financiamento, eu descobri o principal dela, eu vou incluir as dívidas dessa empresa. E aí eu acrescento mais o imposto de renda e mais o passivo oneroso. Então eu vou pegar o valor da empresa não alavancada e somar com essa multiplicação do imposto de renda e passivo oneroso. Bom, aí eu vou ter esse VL. Aí eu posso comparar, à medida que eu for utilizando qualquer estrutura, eu vou calculando o VL de cada uma delas. E aí eu vejo qual é o melhor VL dela. Lembrando que nós não vamos ter, na teoria convencional, como a gente vai encontrar um VAC mínimo que identifique a melhor estrutura. Aquela que tiver maior valor em função da empresa é aquela que eu vou decidir. Então, não existe uma única, a melhor, e sim a maneira como é que a empresa se comporta. Tá? Então, olha só, fórmulas simples, as informações para buscar não tem nenhum problema, a gente vai buscar, a gente tem todas essas informações aqui, só que uma é calculado pelo nível de endividamento e outra um raciocínio totalmente diferente, é pela capacidade da empresa, pelo valor dela. É uma situação muito mais abrangente, muito mais risco, e a gente utiliza isso aqui para complementar o raciocínio, mas eu diria para vocês que na prática, e pelo que eu passei, ela vamos chamar assim, não quero desmerecer, porque eles ganharam o prêmio Nobel, mas ela tem pouca aplicabilidade. Bom, antes de eu continuar, eu queria saber o seguinte: a história que eu contei para vocês, independente, depois eu vou mostrar para vocês o cálculo, como é que fica constante, mas isso aí são fórmulas, são cálculos.
o que eu quero trazer hoje para vocês é esse raciocínio. A diferença da teoria convencional e a teoria do Miller e Modigliani. E depois, com calma, a gente vai aplicar e vai ver na prática como é que funciona isso. Mas eu pergunto para vocês, deu para entender, em termos de teoria, qual a intenção da teoria convencional e qual a teoria do Miller e Modigliani? Ou não deu para entender nada? Ou deu para entender a do Miller, a teoria convencional e não deu para entender a do Miller e Modigliani? Quem se habilita? Tá, mais ou menos. Então deixa eu entender o seguinte. Deixa eu te explicar o seguinte. A teoria convencional tu entendeste melhor. Realmente ela é mais objetiva, né? A do Miller e Modigliani, independente daqueles gráficos que eu coloquei para vocês, aquela teoria que ele colocou, o Daniel e para os outros também, ele só quis contestar que não existe um VAC mínimo. Em vez de existir uma parábola, dependendo das situações, que eu vou mostrar para ti depois em termos de cálculo, dependendo da situação que as taxas forem definidas, mesmo levando em consideração o volume de recursos de cada um deles, eu consigo um VAC constante. Então, enfim, em teoria, é a seguinte: quando alguém levanta uma hipótese, mesmo que seja única, e que mostra que que existe uma outra situação, então a teoria fica contestada. É isso que eu quero dizer. Então eu digo assim, eu levanto uma hipótese. Ó, o mundo é quadrado. Bom, aí mostro a minha teoria e demonstro para vocês. Mas, se alguém disser o seguinte, olha pessoal, não é bem assim. Existe uma outra situação, um outro cálculo, uma outra conta, uma outra teoria, e eu posso mostrar para vocês que o mundo pode aparecer como redondo. Pronto. Então, fica a dúvida. Ele é quadrado ou é redondo? Tanto é verdade, agora que me passou aqui pela cabeça, existem aqueles que acham que o mundo é plano, né? Tem uma teoria, agora só uma mini teoria, e que hoje está comprovado em todos o que se tem em termos de teoria, mostra que não é bem assim. Mas só para mostrar para vocês. Então, o Miller e Modigliani, ele mostrou o seguinte: a teoria convencional mostra, Daniel, para ser bem assim, tentar ser mais objetivo. Eu, através do endividamento, eu consigo identificar qual a melhor estrutura de capital. Miller e Modigliani só diz o seguinte, só queria que tu entendesse isso. Ó, não é bem assim, porque em determinadas condições eu não tenho um VAC, eu não consigo encontrar um ponto mínimo, e sim eu tenho um dado constante. Aí ele falou assim, a primeira vez ele calculou sem imposto de renda. Depois a gente disse assim, não pode, ele retrocedeu. Não, vamos fazer o seguinte, se eu colocar o imposto de renda, o VAC já não é mais uma constante. Ou seja, ele não existe um VAC mínimo, mas ele é declinante. Em função de quê? Claro, que se toda vez que eu insiro o imposto de renda, é porque eu vou calcular o meu imposto de renda em cima de um determinado lucro. E a gente sabe que para pular o lucro tem a influência das despesas. E a gente viu no capítulo anterior que, tendo despesas financeiras, diminui o meu lucro. Se diminui o meu lucro, eu pago menos imposto de renda. Então, por isso que quanto mais endividado eu estiver, maior é o benefício fiscal e esse VAC ele vai diminuindo. Essa é a teoria. Mas então ele disse assim, bom, ok, então eu contesto isso aí. Mas eu quero mostrar para vocês assim, então a gente perguntou, como é que você vai calcular, como é que eu vou identificar a estrutura de capital mais apropriada? Ele disse, pelo potencial da empresa, pelo valor da empresa, voltando àquele velho objetivo, de qual que é o objetivo da administração financeira? Maximizar a riqueza, no caso o patrimônio, o valor da empresa, é capacitar a empresa para que ela possa render.
Então, eu vou por aquilo que a empresa é capaz de produzir, independentemente se eu estou ou não endividado. Aí ele mostrou, mas como que eu faço isso? Então a gente vai utilizar o cálculo do valor presente líquido. O que é o cálculo do valor presente? Aí ele deu aquela formulazinha. Se eu tiver então pega um exemplo, eu pego uma empresa que está dando R$ 1.000 por ano, sei lá, vamos dar um número, R$ 1.000 por ano. E se ela continuar rendendo, teoricamente, R$ 1.000 por ano infinitamente, e eu dividir a taxa mínima de rentabilidade, aquela taxa que me remunera, que eu gosto de dividir esse lucro por essa taxa, eu vou encontrar o valor presente, o principal. O que significa isso? Se eu dividir esses dois, eu encontro o valor presente, ou seja, é o volume de recursos hoje que, se eu aplicar essa taxa mínima de rentabilidade, eu vou ter essa rentabilidade por ano. Então, isso aí é uma fórmula que existe em matemática financeira, que é para identificar o valor presente de uma série contínua. Então, ele disse, bom, então vamos começar assim. Então, vamos primeiro calcular o valor da empresa, independente do nível do endividamento. Ou seja, quando eu calculo essa fórmula, eu identifico quanto está valendo dentro dessa minha expectativa. Por que é expectativa? Porque eu estou colocando um lucro que eu acho que a minha empresa vai dar, que eu estou planejando, e uma taxa que eu quero ser remunerada. Então não é nada preciso. Mas vai dizer, bom, se isso acontecer, hoje tu terias que aplicar tanto nesta taxa para te render esse lucro aí anual. Então isso é o valor da empresa, é quanto eu acho que ela é capaz de me render. Bom, feito isso, eu vou botar a influência agora da dívida. Aí ele me dá uma fórmula já bem mastigada, que diz que se eu incluir o imposto de renda e incluir o passivo oneroso, eu vou ter quanto vale aquela empresa, levando em consideração aquele meu risco daquela empresa. E aí eu vou seguir o seguinte, eu posso definir um conjunto de composições, e vou aplicando essa fórmula, eu vou escolher aquela que tem o maior valor alavancado. Então, esse é o raciocínio. De um lado, eu vejo o ativo, que é a teoria o passivo, levando em consideração o endividamento. O Miro Modigliani, ele vai muito mais além. Ele não leva o nível de endividamento, ele até considera na fórmula dele. Ele não leva só o nível de endividamento, ele leva o potencial da empresa. É a mesma coisa de eu disser para você o seguinte: um aluno, o valor de um aluno, vamos ver se a gente entende assim, o valor de um aluno, ele só é medido pela nota dele. Isso é verdade? Depois vai responder ali. Deixa eu escrever alguma coisinha ali, depois eu falo com os mais. Desse raciocínio assim, o que Miro de Modigliani, independente dos cálculos dele, que depois ele dá de forma mastigada para a gente, nós vamos entender o seguinte: eu disse assim, eu vou medir o valor de um aluno. É difícil, mas a gente consegue. O valor de uma pessoa, mas deixa eu falar do aluno, que tem um dado quantitativo importante. O valor do aluno. Esta pessoa tem valor, esta pessoa é considerada boa, vamos chamar assim, um linguajar bem nosso, se ele tem média 9, 8. Ou seja, eu estou usando um critério para dizer o valor de uma pessoa. Não é isso. Ele pode ter 7, mas ele se relaciona muito bem com os amigos, ele trabalha muito bem em equipe, ele ajuda as pessoas, ele participa, ele não tirou nota 10, mas é porque ele também trabalha, ele também trabalha com outras pesquisas, ele, no final de semana, ele trabalha em ONGs e etc. Independente da nota do aluno, existem outros critérios que dizem qual é o valor da empresa. É isso que o Miro Modigliani está dizendo. Eu não posso definir o sucesso da empresa baseado num custo mínimo. Eu tenho que considerar o potencial da empresa mais do que o nível de endividamento. Eu vou considerar isso aí na empresa para mostrar que a empresa pode ter sucesso.
É claro que vai ter risco, é claro que eu estou atribuindo um monte de critérios, mas ele não deixa de estar, ele é muito mais amplo em termos de raciocínio. Mais ou mais ou menos, acho que está diretamente ligado com o objetivo da administração financeira, que é encontrar uma alternativa que, que valorize a riqueza. Ele não pensa no primeiro momento no lucro, e sim no valor, né, no patrimônio. O patrimônio de uma empresa, o nosso patrimônio, não é só o lucro. Ele tem as pessoas, a maneira como ele age, a maneira como ele age na sociedade. Então, o Miller Morgan foi mais cabeçudo, vamos chamar assim, e levou em conta isso aí. Só que na prática é um negócio que deixa muito frágil o risco quando se trabalha com valor financeiro. Deixa eu ver, Daniel, agora. O convencional define a estrutura a partir do VAC mínimo, define o valor da empresa porque o VAC mínimo é constante. Sim. Ok, vamos dizer assim, concordo com tudo aqui, Daniel, o convencional define a partir do VAC mínimo, já o Miller define a partir do valor da empresa. Sim, ok. Que quando ele diz que o VAC mínimo é constante, é que ele quer demonstrar que dentro de umas condições não existe VAC mínimo. Que em algumas condições o VAC pode ser constante, que eu vou te mostrar depois da tabela. Mas antes disso, mais importante é que ele prova matematicamente que não existe um VAC mínimo dentro de uma condição que ele estipulou. Então ele contemporizou. Ponto. Então, Miller e Modigliani, como é que a gente vai, dentro dessa teoria, como é que a gente vai identificar qual é a estrutura conveniente que eu deveria usar? Aí ele deu essas duas formulazinhas, levando em consideração o potencial da empresa. E aí ele utiliza essa fórmula. Não sei se ajudou. E para os outros? Por isso que eu não quero envolver vocês em cálculo nenhum. Porque o que eu peço para vocês? Que vocês assim olhem a teoria convencional, procurem entender aquele gráfico, vejam o comportamento, procurem entender a teoria do Miller e Modigliani, só veja o objetivo que ele está levando, porque depois eu vou pegar essas fórmulas e a gente vai botar na prática e a gente vai conseguir definir. Mas aí é que está, como existe aí precisa levar em conta um raciocínio um pouco mais amplo, é isso que deixa a gente, de certa forma, inseguro. Então isso a gente tem que entender bastante essa teoria, ou pelo menos essa base, para que a gente possa ter bastante assim, certeza na hora de fazer os cálculos. Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Só o Daniel, e aí? E os demais? Bom, eu gostaria de tentar explicar até todo mundo entender, mas se ninguém me exige, exceto o Daniel. Então tá, eu vou terminar com vocês aqui, só finalizando aqui. Né? Deixa eu finalizar aqui, deixa eu abrir aqui o nosso. Tá bom, Luísa? Tudo bem? Vamos aqui. Então vamos só ver as considerações finais, assim, né? Só para vocês verem o que acontece. Né? Porque agente de posse do cálculo do VAC mínimo, agente de posse das duas fórmulas finais que Miller e Modigliani falou, a gente consegue aplicar na prática as duas teorias e ver qual é a melhor estrutura de capital. Pronto, está resolvido o nosso problema. Claro que assim, o grande lance foi alguém desenvolver, né? Depois que eles mostraram isso e deram para a gente a fórmula mastigada, a gente como empreendedor, a gente como executor, vai se beneficiar dessa aí. É a mesma coisa o seguinte, eu tenho um micro aqui na minha frente. Puxa, o micro, eu uso as facilidades dele que tem. Agora, como ele foi construído, eu não entendo como é que é por dentro dele, como ele foi construído. Imagina quantos anos e fosfato gastaram para desenvolver o computador, para depois dar uma fórmula fácil e a gente pode utilizar na prática
para ganhar dinheiro, para se tornar as aulas mais fáceis, etc, etc. Então é isso aí. Então é essa a ideia. Eles vão mostrar essa teoria, mas em compensação, depois deram as formas mastigadas para a gente. E a gente se utiliza e se beneficia disso, né? Mas é assim. Um é o cientista, o outro é o executor, né? Executivo. E muitas vezes vocês sabem que o cientista morre pobre e quem ganha são os executores, né? Se aproveita do que eles pensaram. Bom, mas vamos finalizar falando das considerações importantes. Então, olha só, a teoria convencional diz o seguinte: admite que existe, que ainda assim, dentro das condições dele, existe um VAC mínimo, né? E que esse VAC mínimo identifica a melhor estrutura de capital e ainda arrisca dizer o seguinte: só existe aquela. Já a teoria Modigliani, ele disse: ó, eu não concordo com isso. Aí eu tentei explicar para vocês. Naquelas condições, ele não consegue encontrar um VAC mínimo. Ele consegue encontrar um VAC constante e ainda usando o imposto de renda, ele usa um VAC que é declinante, mas não mostra o VAC mínimo. Então, é uma situação. Eu me lembro que existe na teoria o seguinte: olha, foi estudado nas ilhas de Galápagos, que assim, cisnes são brancos. Ele estudou porque lá só existia assim, alguém foi e encontrou um cisne preto. E aí então desbancou. Então, cisne não é só branco. Existem outros tipos de cisne. Então, é isso que eu quero dizer, tentando explicar de uma maneira simples, como é que a teoria acontece. Eu tenho uma hipótese, lanço a hipótese. Até que alguém vá contra, o que está valendo é aquela ali. Pode estar certo ou pode estar errado. E se encontrar uma outra que contradiz aquilo, o que faz? Faz a gente estudar mais para frente para dizer: não, peraí, se existe essa possibilidade, então vamos ver agora qual das duas estão certas, ou se tem mais ou menos, ou seja, isso abre a nossa cabeça para uma continuidade do estudo. Tanto é que, eu digo para vocês, estrutura de capital é um ambiente fértil para se estudar, para se continuar a teoria, porque até agora ninguém definiu como eu encontro a melhor estrutura de capital. Justamente pelo Miller e Modigliani definir, mostrar essa situação, né? Então, até hoje, se estuda, se cria critérios e propostas, mas até agora é um mercado fértil para estudo. Então, a teoria de Miller e Modigliani, ela diverge, ela não concorda. Ela diz que a empresa não está ligada somente à forma de financiamento, e sim pela forma de como eu aplico na empresa, e se eu aplicar bem, eu tenho um retorno positivo. Ou seja, a atratividade do investimento, né, quer dizer, é definida pela rentabilidade e risco associado à decisão e não na forma de financiamento. Ou seja, eu posso ter um financiamento alto, mas se eu peguei esse dinheiro que eu tomei emprestado e apliquei muito bem e tenho um retorno melhor, isso eu vou ter um sucesso. Isso vem provar que o meu sucesso não depende do financiamento, mesmo eu tendo ele alto. Diferente da teoria convencional. E quanto mais endividada a empresa, um risco maior acontece. E que ele ainda conclui que não existe dependência entre o investimento, que é aquilo que é o retorno que a gente tem, com o nível de empréstimo que a gente capta. Então, ele bate bastante nessa ideia. Essa é a diferença das duas. Na teoria de finanças é marcante a existência de, então, aquilo que a gente falou, né, sobre a divergência. As imperfeições de mercado introduzem restrições em algumas formulações da teoria. Então, só eu estou deixando escrito aqui coisas que a gente pensa, né, que chama. Em qualquer uma das teorias, existe um conjunto de restrições que para dar certo, para que aquilo seja aprovado, ele só tem que acontecer naquela situação, porque se for diferente, aqui também não acontece. Então, todo modelo ele é restritivo, né? Ele pode dar certo, ele pode ser universal, mas a gente diz o seguinte: nessas condições. Eu já falei para vocês,
Somente na economia existem vários modelos com teorias altamente robustas, mas eles botam um monte de restrições. E aí só dá certo naquilo. Tanto é que, quando a gente leva para a vida prática, se aquele modelo fosse a solução do negócio, a nossa economia não seria tão conturbada assim. Mas, de qualquer forma, a teoria serve para um patamar que a gente começa a estudar. Outra coisa, pior ainda aqui, no Brasil, as taxas de juros, a gente tem dificuldade de ter dinheiro de empréstimo, né? Não tem com facilidade. E aí começa a ir contra a teoria do mínimo imobiliário. Haja vista que vocês sabem que os pequenos empresários, pequenos e médios empresários, têm bastante dificuldade, muita dificuldade em conseguir recursos. E além do mais, recursos cuja taxa é bastante alta, bastante salgada. No Brasil, aqui uma outra característica, isso eu vou mostrar para vocês, isso quando a gente fizer o exercício, que embora a teoria define que estrutura de capital é o patrimônio líquido mais o passivo oneroso de longo prazo, a gente vai considerar na nossa conta esse passivo oneroso também aquele passivo oneroso que caiu no curto prazo. Aí eu vou explicar para vocês que é uma posição que o Brasil tomou. E não deixa de ter razão. Que quando aparece um passivo oneroso no passivo circulante lá, significa que é uma questão de prazo. Ele foi passivo oneroso, ou seja, pediu empréstimo de 3 anos. Aí eu vou pagando, ele vai diminuindo o prazo. Quando faltar um ano, ele passa da categoria de longo prazo para de curto prazo, mas ele não deixa de ser um passivo oneroso. E aí é um bom raciocínio. E aí a gente inclui isso aí. Isso é só para mostrar para vocês, isso na prática, como a gente vai trabalhar mais voltado à prática, a gente vai utilizar também o passivo oneroso de curto prazo. Coisa que a gente já usava em capítulos anteriores. Mas é só para dizer, a teoria, a base da teoria, não considera. Né? Mas na prática a gente vai considerar em função dizendo que o passivo oneroso de curto prazo é filhote do passivo oneroso quando a gente contrai de longo prazo. Isso eu vou mostrar para vocês na prática. Outra consideração, devido às elevadas taxas de juros da economia e escassez de capital a longo prazo, estudos apontam que as empresas brasileiras são financiadas na média. Então é o seguinte, o Brasil, os gestores botam a sua barba de molho em função dessa dificuldade de recursos, em função dos juros que vocês sabem que são altos, há uma reclamação de choro grande. Então, a gente procura se preservar. Então, pela pesquisa feita, em média, a gente utiliza a maior parte como recursos próprios e uma parte menor a gente pede emprestado. Então, eles chegam até nas pesquisas, eles conseguem em média botar assim, geralmente tem 65 de capital próprio e 35 de empréstimo. Lembrando bem, que quando eu fixo e procuro me preservar, eu não estou maximizando meus resultados, porque a gente vai encontrar estruturas que possam ser melhores. Mas esse é aquela velha ditado, é o custo de oportunidade que a empresa assume. Eu quero ter maior segurança e para ter maior segurança eu abro mão da minha melhor rentabilidade. Então é uma questão só de segurança. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, embora haja essa teoria, embora existam esses cálculos de forma precisas e comprovadas, mas na verdade, na prática, a gente age de uma forma diferente. Né? Um pouco diferente. Claro que a gente utiliza essa teoria, procura entender essa teoria, mas tem que ver quanto o calo é apertado. Então, indo mais para a prática ainda, os investidores, às vezes, deixam de lado essas teorias e eles fazem o seguinte, dado pelas pesquisas demonstradas. Quando eles precisam de financiamento, primeiro eles vão nos lucros que eles ganharam ao longo do tempo. Evita pedir dinheiro emprestado para banco e pedir dinheiro emprestado para os sócios. Acabou, se a gente acha que o investimento que eu vou fazer em um determinado mercado para elevar a empresa
Se o lucro retido não der conta, aí sim eu vou aos bancos. E por último, se mesmo assim eu tenho um limite de pegar dinheiro emprestado no banco, eu vou lá e chamo os acionistas para integrarem o meu capital, tudo isso juntando para poder investir numa perspectiva de mercado que eu estou imaginando. Então, o que eu digo para vocês, mostrando isso aqui, muitas vezes, e pela pesquisa que foi feita na prática, poucos usam a teoria do VAC mínimo e pouco usam a teoria do mínimo Modigliani. Eles vão mais ou menos dentro dessa teoria aqui, que é chamado pecking order, que eles começam a dizer, quer dizer, ir pescando os lucros numa determinada ordem. Primeiro são os lucros, depois vão aos bancos e, por último, chamam os acionistas para entrar. Então, observe o seguinte, né? No fundo, os gestores eles ainda procuram caminhar mais com o pé no chão, né? Um pouco mais de segurança, abrindo mão de rentabilidade. Eles preferem botar a cabeça no travesseiro e dormir ganhando menos do que chegar ao máximo de rentabilidade e com risco altíssimo de, se não der certo, eles quebrarem. Pedir lá concordata, né, termo mais antigo, ou uma negociação judicial. Tem a concordata, tem a falência, mas o concordata agora mudou de nome, é chamado de é o time do Figueirense que tentou pedir, que não deixa de ser uma concordata, mas é a negociação judiciária, alguma coisa assim, e que foi negado por não ter, para entrar nisso, ele tem um monte de requisitos, que para entrar nessa condição, eu preciso ter vários critérios, né? E aí não foi aceito. Ou seja, então assim, quando eu estou em dificuldade financeira, eu posso pedir falência para a empresa, mas para pedir falência, a lei determina quais são os critérios que eu tenho que pedir falência, ou se não peço falência, eu peço o que a gente chama de negociação judicial, ou antiga concordata, que diz o seguinte, olha, existe um monte de regras que eu preciso entrar nessa situação para que eu possa recuperar a empresa, né? Então, essas são as situações. Bom, finalmente, a busca da estrutura ótima de capital é infinita, pois o mercado é dinâmico e as condições de negócio mudam constantemente. Então, só finalizando, dizendo o seguinte, que a estrutura de capital é um caminho fértil para se estudar na teoria e na prática. A gente utiliza, quando pode, para se balizar, mas a gente usa muito de recursos práticos que praticamente pelas pesquisas que estão informando, vai mais ou menos dentro dessa ordem aqui. Bom, uma pergunta que não deixa calar. Sim, se foi feita uma pesquisa e ninguém usa, então para que a gente estuda? Por que a gente perde tempo de estudar isso aí? Não, a gente se capacita. É a mesma coisa do que eu perguntar para vocês o seguinte, se na prática a maioria dessas teorias que a gente estuda fazendo o curso de administração não são usadas, é usada de forma, é ajustada na prática, então por que eu vou fazer, e por que eu vou fazer um curso, por que eu vou fazer uma graduação? Por que eu vou entrar na universidade? Bom, mais uma vez é aquele negócio. É a amplitude do nosso conhecimento. É assim, ó. Se a gente não estudar essas teorias, não abrir a nossa cabeça, a gente fica utilizando só formas de bolo e nunca evolui. Por exemplo, mesmo que eu não as utilize em 100%, mas o que acontece? Existem pessoas
grupo de pessoas que, por ver que, que existe contraposições na definição da estrutura de capital ou qualquer outra teoria, isso estimula não os executivos, mas quem quer caminhar no mundo científico, a busca de novas alternativas. E aí, daqui a pouco, é descoberto uma nova teoria ou a solução do problema, e aí a gente melhora a nossa performance em administrar a empresa. Porque senão, se a gente ficar só no feijão com arroz, o que vai acontecer? A gente nunca evolui. A mesma coisa, dá outro exemplo na prática. Tanta gente, a gente se pergunta, tanta gente morrendo de fome, e muita gente, muitos países, gastando dinheiro para ir a Marte. Vocês já imaginaram isso? Meu Deus do céu! Quanto dinheiro investido para ir a Marte? Quanto dinheiro gasto para ir à Lua? Mas vocês sabem que, olha só o que acontece, é bem isso aí. Ó. Nessa tentativa de ir além do que a gente já conhece, foi descoberto muita coisa. Remédios, a medicina, a física, que melhoraram a nossa vida. Não usamos 100%, mas nessa caminhada a gente descobriu muita coisa. É um preço alto? É, mas na busca desse novo conhecimento, isso vai favorecer. A hora que eu descubro uma solução mais evoluída, com certeza a gente vai ter vidas melhores. Por exemplo, Fórmula 1. Quantas coisas foi descoberta, porque lá os carros são utilizados, alto nível de tecnologia, né, que não é usado no carro comum que a gente utiliza. Né? Mas a gente, quando eles buscam, quando eles fazem aquele tipo de trabalho de desenvolver um carro daquele nível, daquela performance, a gente descobre, foi descoberto muita coisa que é utilizado hoje no nosso carro, que é importante. Airbag, freio a disco, e quem gosta de carro e corrida de carro. Então é isso aí. Então, a gente sabe, então voltando ao nosso feijão com arroz, a gente não pode se fundamentar apenas no que a prática nos mostra. Vamos usar a prática, vamos tentar fazer essa aplicação e vamos ficar de olho na evolução, nas novas descobertas, que é para ajudar. Então, pessoal, eu termino aqui. Se o Daniel quiser ficar aqui um pouquinho comigo, no seu compromisso dele, mas depois eu posso mandar até o seguinte, naquele livro eletrônico que eu botei lá, que é o do Asaf Neto, lá tem a tabelinha que ele demonstra o cálculo, como é que ele chega, mesmo com as variações dos pesos ou de cada volume de recurso, tanto de terceiros como de próprios, ele mostra como é que ele chegou naquele VAC constante. Então eu vou mandar para e-mail para todos, para que vocês, curiosamente, dêem uma olhadinha ali. Tá certo? Para justificar o porquê que ele está falando. Mas o que a gente vai usar é aquelas duas últimas formas ali. Então nós vamos aplicar aquelas duas formas para a gente poder resolver, para a gente poder utilizar a teoria deles. Tá? O que mais? Terça-feira nós não temos aula, porque é feriado, estava previsto no cronograma. Né? Quinta-feira a gente vai... quinta-feira a gente tem algumas coisas para fazer. Entre amanhã ou sábado, eu vou disponibilizar, vou botar o gabarito das provas, a forma como eu corrigi, a pontuação, para que vocês olhem e vejam a nota que eu dei, e se houver alguma divergência, a gente entra e conversa. Né? Se for, a gente pode conversar um pouquinho depois da aula, se alguém quiser em particular, ou mesmo, às vezes, a dúvida de um é a dúvida de muitos, etc. Então, vou passar também, na nossa próxima quinta-feira,
Eu vou passar um exercício prático, eu vou passar via Moodle também, eu vou destrinchar isso tudo que eu conversei, todo esse papo que eu gastei aí, que eu investi, vamos falar assim, com vocês, agora eu vou botar na prática, como é que funciona isso, como é que trabalha isso. Vamos começar pelo exercício acadêmico e depois a gente vai, aquela minha teoria de usar alguns balanços, né, daquelas empresas que a gente quer real e vamos calcular a possível estrutura de capital para dados reais. Perfeito? Então eu vou fazer aqui a nossa chamada, né? Pelos logados. Só tem 12, total são 16 ou 17, mas tudo bem. Perfeito, pessoal? Então, bom feriado, vamos nos cuidar bem, né? O Covid realmente está terrível, não é brincadeira, e aí teorias e mais teorias que ninguém sabe como agir, e tá esse caos todo aí, e no final das contas nós é que sofremos. Mas enfim, estamos na chuva aí que é para se molhar. Então, um abraço a todos e bom final de semana, tá? Fechou. Ô, professor, vou ficar um pouco aí pra. Que eu quero tirar uma dúvida. Certo? Pode. Um abraço, Maria. Pode perguntar. Calma aí que eu tô abrindo uma coisa. Tá, aqui, ó. Seguinte, ô, professor, eu tô abrindo uma empresa. Sim. E eu tô bem no começo dela e eu tô trabalhando sozinho. Então, Sim. tô gerindo ela, todos os processos, tudo sozinho. Certo. E na parte financeira, eu queria tirar uma dúvida contigo. O que eu deveria fazer no começo, assim, tipo, que... Pelo menos o básico para eu fazer, assim, no começo para seguir tudo, seguir certinho, né, a empresa. Uhum. O que eu tô fazendo é o seguinte. Eu tô fazendo um cálculo de preço de venda. Uhum. Então, eu faço um cálculo ali para ver quanto eu devo vender o produto que eu estou vendendo, Certo. qual o valor que eu devo vender, Uhum. a partir dos custos que eu estou tendo. Então, também estou Certo. fazendo essa gestão financeira dos custos. Eu Uhum. vejo quanto eu pago no próprio produto, no Uhum. frete, e na embalagem. Então, eu junto todos os gastos que eu estou tendo, Certo. junto tudo junto, e para dar dando um valor total, e desse valor eu tiro um eu calculo o preço que eu deveria vender o produto, Uhum. tá? E isso é basicamente o que eu estou fazendo, assim, como curso de Certo. gestão financeira. É muito Tipo, importante isso. é o que eu achei o básico, assim, pelo menos no começo, já que eu estou sozinho, para Certo. não ter muita coisa para fazer, estou fazendo pelo menos isso. Estou fazendo a gestão do estoque, né? Então, para saber Uhum. ali quantos produtos estou vendendo, para quem, quantos eu tenho em estoque ainda. E a gestão financeira ali, como eu te disse, eu calculei o valor. Tipo, eu tô vendendo camiseta, né? Não tô Uhum. vendendo roupa. Então eu calculei o valor que eu gastei em camisetas, nas Uhum. estampas, nas embalagens, sacola, marketing, frete. Certo. Então, junto tudo isso, o valor inteiro, eu faço o cálculo do preço do produto, boto uma margem ali que eu quero ganhar em cima Uhum. e chegando no valor de venda, assim. Certo. Tu tem mais alguma dica, assim, pra eu fazer? Eu tenho uma dica para ti. Deixa eu te dizer, está tudo certo. O cálculo do custo é fundamental, porque se tu fizeres, existe um método, né, para se calcular o custo do produto, né? Sim. Existe todo um processo. Então, a primeira dica é saber se o cálculo do custo do produto que tu estás montando, ele está de acordo com a técnica. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é o seguinte: no caso a tua empresa é pequena, o Sebrae ele define exatamente como se calcula o custo do produto. O que eu estou só te alertando nisso aí? É que às vezes a gente deixa de colocar alguma coisa, ou principalmente os impostos, e a gente pode ter uma informação errada do produto. Então, a primeira dica:
Sabe que tem na nossa faculdade tem ali, a gente, não sei se tu chegasse a estudar sobre custos, né? Uhum. Não sei se tu já fizesse essa disciplina. Já, Giz. cacete. Mas para ficar mais prático, assim, ó, existem programinhas bem simples para calcular o custo do produto, mas como a tua empresa está iniciando e tu podes fazer, eu sei que tu é bom em cálculo, então assim, ó, vai no mais simples possível. Entrar no Sebrae ali e ver cálculo do custo do produto. E ver se tu estás utilizando todas as regras necessárias para ter um preço correto. Que às vezes tu pode estar Aham. esquecendo alguma coisa, principalmente dos impostos. Bom, Tá, então, é porque a empresa eu ainda não abri o MEI, entendeu? Eu vou abrir o MEI ainda daqui um tempo. Então, particularmente assim, eu não tô tendo impostos por enquanto. certo, Então, por isso que eu não cheguei a calcular esse valor. sim, Mas eu peguei uma tabela pronta já, sim, falou do produto, o preço de custo uhum, do produto, né? certo, Aí, por exemplo, os custos que eu tive com ele, como o desconto que eu. Mais ou menos uma média de desconto que eu posso dar ali pra uhum, galera, o valor do frete, o valor da embalagem, de marketing, uma margem para perda, né? uhum. Adesivo, aí tem outros custos aqui que eu não coloquei Ah, ainda, tá porque certo, porque isso tu eu não não consegui tens. identificar isso. Isso. Então tu estás certo. Então é isso aí. É essa a minha preocupação. Já existe um método feito e a gente tem que seguir aquilo ali, que é uma coisa muito importante tu ter, porque com isso na mão, poucas empresas têm isso, assim, principalmente quem está iniciando, para poder negociar. Aham. Então essa é a primeira dica que eu dou e que tu estás fazendo. A segunda, que aí vem de encontro. Se o produto é conhecido, se o produto é conhecido, é capaz de tu fazeres essa tua estrutura de custo, que é importante tu ver, para tu saber o que tu estás gastando, como é que tu estás agindo, e ele diferencia da negociação de mercado. Ou seja, vamos supor, tu tens uma empresa, aí tu diz que a camiseta custa 10, mas o mercado está vendendo aquela camiseta, o teu concorrente, se houver concorrente. Isso se é um produto conhecido. Se não for conhecido, que se eu estou falando eu vou depois corrigir, mas geralmente Sim. camiseta é conhecida. Tu vais ver mais ou menos o teu concorrente ou os concorrentes e ver se tu está vendendo acima ou abaixo. Porque se tu estiver vendendo acima, tu vai ter que justificar. Se tu estiver vendendo abaixo, então aí o que, que acontece? A tua gerência, a tua forma de agir, tu vai ter que corrigir. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Às vezes, essa fórmula para produtos conhecidos, tu tens que abrir mão. Porque tu tens que trabalhar junto com. Não adianta tu trabalhar. Eu tenho uma empresa, eu estou montando, fiz todo o cálculo certinho, eu tenho a minha camiseta, pela minha inoperância ou não, de repente eu sou bom nisso, o preço eu consigo vender a minha camiseta por 9, eles estão vendendo a 10, isso pode acontecer também, porque tu economizasse, etc. Tal. Uhum. E, tu pode estar fazendo isso tudo certinho, mas o mercado pode estar trabalhando de forma diferente, porque o mercado pode estar muito mais evoluído, etc., pode ter muito mais técnica do que tu, pela quantidade, etc, etc. Resumo, isso que tu estás fazendo tem que fazer, é bom, mas não podes abrir mão do como é que está o teu concorrente para tu poder competir com ele, principalmente em produtos conhecidos. E se tiver, tu vais ter que, a empresa vai ter que se adaptar, ou seja, puxa, a minha máquina que eu estou fazendo gasta muito mais, ou eu estou tendo um pouco mais de funcionário, eu sou obrigado a mexer na empresa para poder trabalhar Conseguir os com o custos do mercado. mercado. Agora, Aham. Então, se o teu produto não for conhecido, aí tu vende pelo que tu queres. Só para terminar, olha o que acontece com o celular. Eles lançam, não tem um produto igual, eles botam lá no que fazem os custos e ganham e pedem 3 vezes mais. À medida que as coisas vão acontecendo, vai correndo, obsolecendo, olha o que acontece com o preço dele, ele vai o baixando. valor vai baixando, aham, verdade. Aham. Então, é bem isso. Já que o meu produto, com certeza, é bem conhecido, camiseta. Tem várias marcas aí, vários concorrentes. Então, o que que eu penso? O meu problema é que, como minha empresa está começando agora, é uma microempresa, eu tenho mais custos, ou seja, eu faço meus produtos a partir de fornecedores. Certo. Então, eu pego o fornecedor lá de Blumenau, de Brusque, Sim.
eles fazem esse meu produto e eu pego o produto pronto. Então, só que o problema disso é que a maioria dos fornecedores tem um mínimo de produto. Então, por exemplo, eu vou fazer camiseta. O mínimo que eu posso fazer com tal estampa são, Hum, vamos dizer 50. Então, eles fazem 50 ali iguais. Já que minha empresa é muito pequena, isso não é tão legal, porque eu fico com muito produto igual. igual, eu não posso ter tanta diferença ali, então eu não posso oferecer muita coisa para os clientes. Outra coisa é que quanto mais você produz, consequentemente, mais barato fica. Sim. Então, isso é outra vantagem que os meus concorrentes têm, já que a empresa deles já é maior, já está mais tempo no mercado, eles já conhecem mais fornecedores, Uhum. têm mais contato e também têm mais dinheiro, geram mais vendas durante um período, eles conseguem comprar vários produtos iguais, uma quantidade enorme de produtos iguais, consequentemente vendendo todos, porque várias pessoas conhecem eles têm uma venda mais fácil e fora que o custo deles fica bem mais baixo, porque eles fazem vários iguais, então tem aquela redução do custo. Então por isso que às vezes o preço final dele acaba ficando mais barato, entendeu? Aí, Mas, mapeando meus concorrentes, assim, eu mapeei vários, não mapeei todos porque é quase impossível, são muitos são muitos concorrentes de marcas de roupas, né? Então eu mapeei vários, aqui do Brasil ou fora do Brasil também, e a maioria segue mais ou menos um padrão de valor. É, dependendo ali, a galera que segue mais ou menos o meu posicionamento, o meu segmento, né? Eles têm mais ou menos o mesmo valor ali, que é de 80 a 100 reais. A camiseta às vezes sobe um pouco mais, dependendo da marca. Se é mais conhecida, às vezes sobe um pouco mais. Eu tô vendendo minhas camisetas por 80, é um valor bom. É o mínimo ali que pode ser achado, né, de uma marca boa. E só que eu tô pensando em aumentar esse valor, só que não só o valor, eu vou aumentar a qualidade do produto. Então eu vou pegar uma qualidade que seria um diferencial da minha marca, porque essa qualidade que eu tô atrás é melhor que a das outras marcas e consequentemente eu iria aumentar o valor. Então o valor ia ficar um pouco acima, às vezes a mesma coisa, porque tem marca que é conhecida que joga o valor lá em cima e o produto nem é tão bom. Então eu tava pensando em fazer um produto bom com o preço lá em cima, mas que entrega valor para o cliente e, e dessa forma se diferenciando dos concorrentes, porque minha qualidade vai ser bem melhor e um valor acessível, entendeu? essa é a dica que eu ia dizer o seguinte, bom, quando, por exemplo, os teus custos estão um pouco mais altos, por causa dessas condições aí, que tu estás dizendo, né, que os outros concorrentes conseguem baixar por essas características, aí assim, ó, o que, que a teoria diz para a gente? Né? O que, que a teoria diz para a gente? Aí a gente vai usar um pouquinho, não de finanças, de marketing, foi o que tu já falaste. Nós vamos agregar um valor. Então tu tens que demonstrar para os teus clientes que o teu Aham, produto se diferencia em alguma coisa. Por isso que ele não vende a 80 como todos estão vendendo, e sim eu vou vender o meu a 90. aham, Então, isso é que a teoria indica, né? Agregar um valor, assim, mostrar, talvez fazer por tu ser menor, talvez usar o produto um pouco melhor para dizer o seguinte, olha, a minha camiseta tem outra qualidade. Porque, por exemplo, sim, uma coisa que me chamou a atenção, todo mundo diz assim, olha só como são as coisas, a Hering tem camisetas, sempre vendeu produto de boa qualidade, né? aham, Depois que ela entrou num patamar, acho que de quantidade ou para baratear custos, poxa, eu fui comprar umas camisetas Hering bem simples assim, saber como é que a qualidade do produto é, né? Ficou para poder baixar o preço. No, aham, no teu caso é o que tu estás fazendo mesmo. Tu tens que aí é um trabalho de marketing, né? Mostrar para o teu cliente que o teu produto é melhor do que esse, caso tu queiras aumentar. Ou se vender o mesmo preço, tu pode montar, eu tenho alternativa, tem essa alternativa aqui igual, aí procurar um outro nicho de mercado que tu também estás tentando fazer. aham, entendi. Não, então é bem isso mesmo. Tu tá certo. É, uhum. Aqui nesse modelo que eu peguei pronto, que eu falei pra ti, da formação do preço de produtos, né, que eu calculo Sim, o preço que eu deveria vender, aqui também eu peguei de um curso que eu comprei, na verdade, é um curso que eu comprei sobre e-commerce para eu aprender mais ou menos ali no começo sim, como criar é, uma marca, é etc. fundamental.
Aham, e nesse curso eles tinham vários bônus, né? Vários vídeos bônus. E um desses bônus era esse cálculo do preço do produto. Então eles já davam essa tabela pronta. Ah, Então só ótimo. colocava É isso os custos. que eu me preocupava, porque a gente vai fazer, acha que está e falta incluir algumas ali. E essa tabela Pois é. é bastante grande, mas pelo menos nos orienta, né? Sim, pelo menos dá um. Aham. E é um estudo Mesmo que que. às vezes esquece, tipo, mesmo que às vezes eu esqueça alguma coisa, Sim, pelo menos vai ser pelo menos uma coisa, não vai ser várias. sim. Então Não, a diferença não vai ser tão grande assim. serve como um checklist, né? Isso, aham, É assim para tu dar uma olhada, né? Porque sim, é assim também, ó. Por que é importante? Daqui a pouco tu vais passar para um outro patamar, ou seja, tu vais registrar, vai precisar colocar impostos, isso é importante. Daqui a pouco aham, tu vai crescer um pouco mais, pô, eu vou ter que ter uma lojinha, eu vou ter que ter um aluguel, alguma coisa. Pô, antes que eu fazia em casa e não tinha aluguel, obrigado a incluir aluguel. E aí, né? E aí aham. é um desafio para tu vender o teu produto. Não, com certeza, isso, com certeza. Então, aí nessa tabela aqui, o cara que fez, ele também colocou uma tabelinha aqui, que é tipo um bônus que eu ganharia se a partir da negociação, ou seja, aqui mostra, ele fala assim, ó, se você reduzir o custo com o fornecedor aí tu coloca, sei lá, uma porcentagem que tu Hum, consegue negociar com ele, entendeu? Tipo, por exemplo, vamos dizer que meu fornecedor eu consigo negociar em 10%. Ou seja, o preço dele é R$ 100, eu consigo renegociar com ele para ele fazer em 90. certo, Então, aqui fala, se você reduzir o custo com o fornecedor aí eu coloco 10%, ele vai mostrar qual porcentagem eu iria lucrar em cima.